caso Maria da Penha é representativo da violência doméstica, qual milhares de mulheres são submetidas em todo o Brasil. A sua trajetória em busca de justiça durante 19 anos e 6 meses faz dela um símbolo de luta por a vida livre de violência. E como foi essa trajetória? Maria da Penha conheceu Marco Antônio Heredia Viveros, colombiano, quando estava cursando o mestrado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, em 1974. À época, ele fazia os seus estudos de pós-graduação em economia na mesma instituição. Naquele ano, eles começaram a namorar, e Marco Antônio demonstrava ser muito amável, educado e solidário com todos à sua volta. O casamento aconteceu em 1976, após o nascimento da primeira filha e da finalização do mestrado de Maria da Penha. Eles se mudaram para Fortaleza, onde nasceram as outras 2 filhas do casal. Foi a partir desse momento que essa história mudou. As agressões começaram a acontecer quando ele conseguiu a cidadania brasileira e se estabilizou profissional e economicamente. Agia sempre com intolerância, exaltava-se com facilidade e tinha comportamentos explosivos não só com a esposa, mas também com as próprias filhas. Formou-se a SSM, o ciclo da violência, aumento da tensão, ateu de violência, arrependimento e comportamento carinhoso. Foi nessa última fase, também conhecida como lua de mel, que, na esperança de uma mudança real por parte do ex-marido, Maria da Penha teve a sua terceira filha. No ano de 1983, Maria da Penha foi vítima de dupla tentativa de feminicídio por parte de Marco Antônio Heredia Viveros. Primeiro, ele deu um tiro em suas costas enquanto ela dormia. Como resultado dessa agressão, Maria da Penha ficou paraplégica devido a lesões irreversíveis na terceira e quarta vértebras torácicas, laceração na dura mater e destruição de 1/3 da medula esquerda. Constam-se ainda outras complicações físicas e traumas psicológicos. No entanto, Marco Antônio declarou à polícia que tudo não havia passado de uma tentativa de assalto, versão que foi posteriormente desmentida pela perícia. 4 meses depois, quando Maria da Penha voltou para casa após 2 cirurgias, internações e tratamentos, ele a manteve em cárcere privado durante 15 dias e tentou eletrocutá-la durante o banho. Juntando as peças de um quebra-cabeça perverso montado pelo agressor, Maria da Penha compreendeu os diversos movimentos feitos pelo ex-marido. Ele insistiu para que a investigação sobre o suposto assalto não fosse levada adiante. Fez com que ela assinasse uma procuração que o autorizava a agir em seu nome, inventou uma história trágica sobre a perda do automóvel do casal. Tinha várias cópias de documentos autenticados de Maria da Penha e ainda foi descoberta a existência de uma amante. Cientes da grave situação, a família e os amigos de Maria da Penha conseguiram dar apoio jurídico a ela e providenciaram a sua saída de casa, sem que isso pudesse configurar abandono de lar. Assim, não haveria o risco de perder a guarda de suas filhas. A próxima violência que Maria da Penha sofreu, após o crime cometido contra ela, foi por parte do Poder Judiciário. O primeiro julgamento de Marco Antônio aconteceu somente em 1991, ou seja, 8 anos após o CRM. O agressor foi sentenciado a 15 anos de prisão, MAS. Devido a recursos solicitados pela defesa, saiu do fórum em liberdade. O segundo julgamento só foi realizado em 1996, no qual o seu ex-marido foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão. Contudo, sob a alegação de irregularidades processuais por parte dos advogados de defesa, mais uma vez a sentença não foi cumprida. Então, em 2001, e após receber 4 ofícios da CIDH, UIA, 1998 a 2001, silenciando diante das denúncias, o Estado foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras. A história de Maria da Penha significava mais do que um caso isolado. Era um exemplo do que acontecia no Brasil sistematicamente, sem que os agressores fossem punidos. Diante da falta de medidas legais e ações efetivas, como acesso à justiça, proteção e garantia de direitos humanos a essas vítimas,
Em 2002 foi formado um consórcio de ONGs feministas para a elaboração de uma lei de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. A SSM, em 7 de agosto de 2006, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a LIM 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha, considerando que uma das recomendações da CIDH foi reparar Maria da Penha tanto material quanto simbolicamente. O estado do Ceará pagou a ela uma indenização e o governo federal batizou a lei com o seu nome como reconhecimento de sua luta contra as violações dos direitos humanos das mulheres. E assim surgiu a Lei Maria da Penha.